Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Eu sou Edgar Borges, anfitrião desse novo espaço do PopFan, relançando aqui o podcast do PopFan, agora PopFan Geekcast, onde nós vamos bater papo sobre cultura pop, notícia, entretenimento, rumores, algumas fofocas, games, quadrinhos, cinema, streaming, tudo a cada 15 dias aqui para bem entreter, bem informar a você que está aí nos acompanhando. Como é um vasto universo, então eu não tenho condição de dar conta de tantas notícias assim, eu conto com a participação mais do que especial e o talento de alguns convidados que estarão conosco a cada quinzena. Então, sem mais delongas, vamos começar pelas damas. Eu gostaria de convidar aqui para se apresentar a Evelyn Costa, a Monca. Seja muito bem-vinda ao PopFan Geekcast, Evelyn. Oi, Edgar. Oi, gente. Bom, meu nome é Evelyn, assim como o Edgar já deu um leve spoiler aí. Eu sou gamer acho que desde que eu me conheço por gente mesmo, faz muito tempo, muitos anos. Acho que desde os 4 anos de idade eu já tô ali grudada nas telas, dentro do mundo dos games. Atualmente eu tenho um canal onde eu faço live stream de games aleatórios e também tenho um canal no YouTube onde o foco é principalmente um game chamado Fortnite, né? A galera deve conhecer bastante aí. E bom, Edgar, aqui pro podcast eu pretendo trazer as notícias atualizadas do mundo dos games, né? Não somente relacionado aos games em si, mas aos bastidores, as grandes empresas também, o que eles têm pra gente, o que eles pretendem trazer, os consoles, nova geração. Quem sabe também, às vezes, trazer algum assunto relacionado a uns games retrô, já que tem bastante gente que curte. Eu sou muito fã dos games retrôs também, então acredito que dá pra gente trazer bastante conteúdo bacana aí pro podcast. Boa, gostei desde já, Evelyn, porque realmente tem muito tema, muito conteúdo, a gente está falando só de games, então... Só de games, tem bastante coisa aqui no podcast ainda. Exato, é uma seara que a gente pode ficar aqui conversando por dias e horas a fio. Bom, passando a tocha desse revezamento de conhecedores da cultura pop, eu também convido a nossa querida amiga, a Flávia Fal, que está conosco aí, ela que tem um perfil muito bacana no Instagram, o @toveganiano, está conosco aqui, popfanizando, por assim dizer. Seja muito bem-vinda, Fal. Obrigado, Edgar. E aí, galera? Tudo bom? Como é que vocês estão? Então, meu nome é Flávia, eu tenho formação de culinária pelo Senac Bahia. E através das minhas viagens do mundo. Sou chefe de cozinha, adoro cozinhar. E também geek desde que me entendo por gente, seja por jogos, revista em quadrinhos, desenho animado, animação. Então, eu quero trazer esse meu conhecimento, aprender, debater com vocês aí do PopFan, que eu acho muito legal, essa expansão do podcast, trazer assuntos de games também. A Evelyn estava falando aí que ela gosta de games retrô. Eu vivi os games retrô, então para mim não são retrôs, são games. Então é isso, gente. Trocar ideia, trazer um assunto que muitas vezes as pessoas não pensam, é justamente o papel da comida nos games com os super-heróis. Você como streamer, você se hidrata? O que é que você lancha na hora que você está streamando? Essa parte que o pessoal, às vezes, não faz uma ligação, não faz uma cultura. Tipo assim, não faz uma conexão. E é isso aí. Uhum. Vamos nessa. Meu perfil é Tô Veganiando, porque eu sou realmente vegana, sou vegetariana estrita, mas... e veganiando é descobrindo essas coisas, esse novo mundo da culinária vegana, que você praticamente reaprende tudo. Começa tudo do zero do que você aprendeu cozinhando. E é isso aí, trazer muita cultura geek para cá, de várias coisas. É isso aí. Boa. Gostei demais, porque afinal de contas, como você bem falou, né, Flávia? Quem está ali horas a fio sentado, também disputando inúmeros desafios, competições, o que seja, tem que ter uma boa alimentação, uma boa hidratação. E tanto é que a alimentação é tão importante que não fosse assim um certo diretor de cinema, um rapazinho que nunca fez nada na vida, um tal de Jon Favreau, não tivesse levado uma ideia, uma paixão dele
para as telonas com um pequeno filme chamado Chefe, que conta aí também com um tal de Roberto Downey Jr., Scarlett Johansson, né? Uma galerinha pouca. Mas, enfim, boa. Só galera boa. E vocês já ouviram aí, ele mesmo deu um spoiler da própria voz, também está conosco, pregresso do nosso podcast anterior, meu amigo, meu irmão de longa data, Diego Esper. Seja bem-vindo mais uma vez, Diegão. Reapresente-se, né, por favor, a nossa audiência. Muito obrigado, Edgar, pelo convite. É bom estar de volta, agora acompanhado da Flávia e da Evelyn também. É bem legal poder voltar a fazer o podcast, né? Pessoal, então, me reapresentando. Meu nome é Diego Esper, eu sou psicólogo de profissão, mas nerd de coração. Então, comecei há muito tempo também acho que eu estava até lembrando, né? Onde foi o pontapé inicial com os quadrinhos, né? Uhum. Eu estava lembrando esses dias, foi um gibi do Super-Homem com a Mulher Gavião, acho que era Condenados à Dimensão X, alguma coisa assim, e aquele desenho Super Amigos. A partir dali, a gente pegou essa coisa, né? E não larguei mais, né? Para mim, gibi, não só gibi, como filmes, os games também, eles são uma forma de arte, né? Entretenimento e escapismo, né? De uma maneira assim, bem positiva. Acho muito bom fazer parte desse mundo também. A minha ideia também é a gente fazer, enquanto os podcasts, retornar com alguns temas sobre quadrinhos, a relação dele com os games e com os filmes, ver assim, a motivação dos heróis, dos personagens, o que move a relação deles com os mitos da antiguidade. Todo esse tipo de coisa me interessa muito, eu acho muito legal. Eu acho que também é dividir conhecimento, é falar sobre as coisas que a gente gosta, né, que a gente tem em comum. Acho muito legal. É isso mesmo. Boa, gostei, porque como você mesmo mencionou, né, Diegão, já dá para fazer um crossover aí com a Evelyn, com a Flávia. Então temos temas variados aí que se completam e também dialogam entre si. Bom, sem mais delongas, apesar de ser um episódio inicial para que nós nos apresentemos a quem passará a nos acompanhar de hoje em diante, eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte, né? A gente grava sempre aos finais de semana para que as pessoas possam nos acompanhar ao longo da semana, né, durante esses 15 dias. Então, eu vou perguntar para todos, é uma pergunta de amplo senso, o que vocês geralmente usam para exatamente escapar da realidade aí ao longo dessas semanas de 7 dias, de domingo a domingo, para poder se entreter. Ah, mas eu já falei, eu jogo game, óbvio, mas tem ali aqueles momentos onde você permeia outra seara. Então, eu gostaria de saber cada um de vocês, o que vocês estão fazendo para se entreter durante esse período aí. Bom, começar falando então. Vamos seguir a ordem. Isso. Vamos então. Bora. Eu consumo bastante conteúdo no YouTube. É de gameplay, eu sei. É quase a mesma coisa que jogar, mas não é, né? Você vê a reação de outra pessoa ali. Enfim, cada pessoa com game tem uma vivência diferente. Eu gosto de acompanhar a vivência de outras pessoas dentro de cada game. E, além disso, eu gosto bastante de ler também. Leio HQs, eu leio poucos, não leio tantos quanto eu gostaria. Mas eu gosto bastante de ler alguns livros. Principalmente séries e filmes também. Acho que tá no cotidiano de todo mundo agora, com esses diversos serviços de streamings aí. Acabo ficando mais nas séries e filmes, até mais do que nessas outras mencionados anteriormente. Boa. Aí eu vou te fazer ficar contra a parede, Evelyn. Marvel ou DC? Deus. O complicado é que eu não consigo ter um favorito. Porque cada personagem tem um espaço no meu coração. Boa. Se saiu Mas assim, muito bem.
Se for para escolher um personagem apenas, eu diria Mulher Maravilha. Tá certo. Em relação a personagem, né? Agora, entre Marvel e DC, é um pouco complicado. Não dá para escolher. As duas empresas estão arrebentando aí, estão ganhando meu coração cada vez mais. Boa, se saiu bem e gostei da escolha da personagem. Tudo bem, dessa vez, por um episódio inicial, a gente vai deixar passar de leve. Só dessa vez. Vamos lá, Fal. Justo. Conta pra gente aí agora, então, o que você está fazendo durante esses dias para manter a mente ativa, trabalhando e o que você recomenda também. Certo. Com o grande bicho-papão, né, The Boogeyman do ano passado para cá, né, eu estava chefe de cozinha de um restaurante e, infelizmente, por causa da pandemia, fechou. Então, eu cheguei, o que eu fiz? É bom, vou dar um tempo, eu estava trabalhando muito tempo, muitas horas, eu cheguei e disse assim, vou dar um tempo para mim, vou cuidar de mim, e é isso, eu estou fazendo isso há mais de 1 ano e meio, eu agradeço a condição que eu tenho de poder fazer isso aí, e eu estabeleci uma rotina, tipo, de segunda a sexta, por mais que eu jogue games, veja seriados, leia livros, pesquise coisas na internet, mantenho esse horário, faço a minha comida, porque eu adoro cozinhar, então eu sempre estou fazendo uma receita diferente, uma coisa diferente para poder chegar à variação. Então eu tento chegar a manter um horário normal, vamos dizer, durante a semana. E quando chega final de semana jogar com o pessoal, virar à noite, assistir filme, é como se fosse uma festa. Porque se você não manter uma disciplina, tudo sai desequilibrado. E fui cuidar também um pouco da saúde, estava muito parado, enfim. Para mim, o que aconteceu foi, apesar de ser infeliz para um monte de gente, eu fico, claro, solidário a tudo que aconteceu, porque é difícil, mas para mim foi um tempo que eu trouxe para mim. Então, para mim, foi bom, está sendo bom esse tempo para mim. E é isso que eu estou fazendo. E agora, voltando aos poucos, né? Voltando a fazer alguns trabalhos fora, com a vacinação e tudo das pessoas, a galera já na segunda dose, com coisas realmente com a eficácia da vacina provando que está legal, então já fazendo uns trabalhos, comida, alguns eventos, poucos, e voltando a fazer coisas que eu gosto. Aí eu pensei, por que não um podcast? Por que não com a galera de geek, que é uma coisa que eu sempre gostei? É isso aí. Boa, realmente poder movimentar junto com os amigos, né, com outras pessoas, dividir a paixão que você tem por coisas que nos unem. É engraçado, né, cara? Só para a galera poder entender. Vamos recapitular aqui. Eu estou em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Diego também está em outro bairro da mesma cidade que eu. Mas você, Evno, você está falando de onde mesmo? Eu tô aqui na Zona Leste de São Paulo. Pois é, Zona Leste de São Paulo. Flávia, você está falando de onde mesmo? Salvador, Bahia. Pois é, gente. A cultura pop é isso, é a celebração de um universo que nos une e quebra barreiras de distâncias, porque são paixões que temos em comum, e olha só como é que é interessante como pessoas tão distintas, tão diferentes, com origens, com histórias tão variadas, se unem para poder compartilhar daquilo que tanto amam, que tanto prezam. Então, se você tem um grupo de amigos, se você tem uma pessoa que te apoia, conversa, troca ideias, se você tem aquele projeto, quer tirar o projeto do papel, acho que é um momento, a cultura pop está aí, tem espaço para todo mundo, desde que preparados, você, sem sombra de dúvida, deve trazer a sua ideia ao público, assim como nós fazemos. Então, é muito importante a gente sempre destacar isso, porque falar sobre cultura, dividir o pensamento que nós temos, é o que nos move adiante. Dito isto, então, eu tenho que passar a palavra para ele, porque senão ele vai me bater, afinal de contas, é um amigo mais longevo, Diego Esper. Por favor, irmão, então vamos lá, as suas recomendações, o que você tem feito aí de bom durante esse período da pandemia, o que está te distraindo com a cultura pop. Perfeito, meu amigo. Sem violência, por favor. O que acontece, né? Também, recapitulando, a Flávia recapitulou também o momento pandemia. Durante um tempo, né,
eu dividi entre... Eu estou atualmente fazendo uma pós-graduação em clínica, dividindo o tempo também com a minha esposa, né? Que, aliás, eu trouxe ela para o universo Geek Nerd, né? Ela agora Massa, também... maravilha. Ela não quer sair mais também, principalmente o universo game, que eu acho um barato. Ela é fã inveterada dos Assassin's Creed. Durante um bom tempo de pandemia, a gente jogou Assassin's Creed, né? Acho que agora está consolidado, né? Os dois, né? Fãs de Assassin's Creed, né? A gente vem jogando vários, né? Do ano passado para cá. Eu já falei também em relação, fazendo a pós-graduação. Aí, quando eu também... A gente tem nossos tempos juntos e os nossos tempos também separados, né? Ela cuida das coisas dela e eu também tenho cuidado das minhas. O que eu faço? Eu tenho lido mais gibi, eu já havia um tempo, já não estava mais lendo, e de um tempo para cá, né, do pós-pandemia, eu voltei a ler mais gibis, lendo mais também mangá. Tenho gostado muito. Estou lendo algumas coisas que eu não tinha antes, lá, quando era garoto, né? Eu não tinha condições. Eu agora estou podendo ler, eu estou gostando muito. Uma das coisas que eu tenho feito agora, né, pegando a vibe do novo filme de Esquadrão Suicida, eu resolvi reler o Run dos anos 80. Está sendo muito bacana, que algumas coisas que eu já tinha esquecido, outras eu não tinha lido, e eu estou gostando muito de revisitar, né, esse gibi específico, né? Está sendo bem legal mesmo. Bom, é engraçado, né, cara? Porque todos nós aqui trazemos uma coisa diferente para a mesa. Mas a Evelyn abriu de uma maneira muito engraçada que para todos nós, eu, você, Diego, a Flávia, soa interessante porque ela diz assim, não, eu vou falar de games retrôs também. A Flávia logo colocou, nós vivemos os games retrôs. Então, ou seja, perfeitamente. é muito interessante porque a gente não tem nem para onde correr, cara. É muito engraçado. A gente, de fato, vimos ali alguns desses games nascendo de pequenos projetos e hoje virarem franquias monstros. Então, dito Sic Parvis isso, Magna, né? Exatamente, Sic Parvis Magna, muito bem lembrado. Então, eu gostaria de perguntar para cada um de vocês, sem exceção, o game retrô favorito de cada um. Bom, já que é para seguir na ordem. Vamos lá. Na ordem. Please. Para começar, eu acho que todo mundo deveria passar pela fase dos games retrôs. Por mais que seja 2021, tem que jogar ali algum jogo do Master System, tem que jogar um Nintendo 64, tem que jogar um Super Nintendo, porque são jogos incríveis. Eu acho que eu aprendi muito da minha vida, principalmente essa questão de aprender a perder e a começar de novo, já porque eu não tinha como salvar os jogos. Acreditem vocês ou não, eu tive sim um Super Nintendo, eu tive Nintendo 64, eu tive um Atari, porque o meu pai teve e conservou super bem, então eu cheguei a jogá-lo também. E eram jogos magníficos, né? Obviamente, os jogos que nós temos atualmente são incríveis, mas não supera os jogos de antigamente, já que não tinha como a gente assistir nenhum tipo de gameplay para saber como passar de uma parte extremamente difícil. Ia tudo ali na skill. E nós tínhamos skill, né? Eu, pelo menos, com pouca idade, eu tinha um pouquinho de skill já. O meu jogo favorito da vida, que eu jogo até hoje, que eu amo jogar e, por mim, eu zeraria ele uma vez por mês, que seja, é o Super Mario 64, que foi o primeiro game que eu tive contato na minha vida. Eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos, assim. Magnífico. E ele vai estar sempre dentro de mim, guardado com muito carinho. Eu amo esse game, eu tenho ele no Nintendo DS, eu tenho ele no emulador no computador também, e vira e mexe eu tô jogando ele e sempre tentando, né, finalizá-lo. Acho que é isso mesmo. É engraçado, né? Porque primeiro game que o Mario falou, primeiro game que ele se apresentou pra gente dizer It's me, Mario! 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 E conquistou gerações e gerações.
Só um breve complemento aqui do que você falou. Quando nós estivemos presentes numa edição da BGS, eu não lembro se foi 18 ou 19, o Charles Martinet é figura carimbada, uma pessoa extremamente carismática, acessível, sempre disposta a falar com todos os fãs. E eu lembro que durante um momento de Q&A no stand da Nintendo, alguém perguntou para ele, como é que você se sente sendo voz presente para gerações diferentes, às vezes até gerações diferentes na mesma família, para pai e filho, como é que é isso para você? E eu lembro claramente que ele falou, olha, eu nunca imaginei que um simples trabalho de cabine, um trabalho de voz, fosse conquistar tanto a tantas pessoas, mas sempre o que eu fiz com muito coração, com muito boa vontade. Então, é interessante, né? Só um adendo, porque realmente, se pra gente que conhece o artista marcou, imagino para você vendo o teu personagem favorito falando ali contigo no outro lado da tela, né? A gente sempre viu o Mario Muso e ele se apresentando para você, It's me, Mario! É uma coisa. Aliás, tem uma curiosidade sobre esse It's me, Mario, que ele tem um It's a me, né? Ele fala um A bem leve ali, porque eles realmente queriam imitar ali um sotaque italiano, né? It's a me, então é bem sutil, mas tem. Eu achei isso muito massa. Legal. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Flávia, vamos lá, minha amiga. Qual game retrô que você recomenda, que está aí contigo no coração? Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Apesar de Resident Evil, tipo, blow my mind, quando eu vi pela primeira vez, foi, tipo assim, fiquei de queixo caído. O game retrô que eu mais gosto é Legacy of Kain, Blood Homem, lançado para PlayStation 1. Boa. E eu fiquei fã desse jogo de um jeito, eu comprei todos os outros que vieram depois. Não fiquei muito animada, porque ao mesmo tempo que foram legais, mas não seguiram a mesma linha do primeiro. O primeiro é muito parecido com Diablo. Aliás, a galera fala que Diablo e Legacy of Kain, na época, eram pau a pau, competiam. Mas depois o Legacy of Kain seguiu uma outra linha, mais para, tipo, Lara Croft, da época, né? Por causa dos gráficos e tudo. Então, é o game retrô que eu mais gosto. Agora, eu tenho que citar dois. Castlevania Symphony of the Night e Resident Evil 1, Director's Cut. Esses dois, para mim, são demais. Os outros, o que eu posso dizer? Eu tive Nintendo, sim, eu tive Atari, mas Odyssey, Mega Drive, essas coisas, mas ficou mais para meu irmão, porque para mim ainda não era o momento. Então eu joguei videogame, sim, quando eu era criança, mas muito pouco. Muito pouco. Eu fui fazer outras coisas, fui, tipo assim, brincar na rua, brincar com os amigos, ler revista em quadrinho. Minha infância foi lendo muita revista em quadrinho. Revista em quadrinho, vendo seriado de TV, vendo filme. Então, game para mim, por incrível que pareça, eu só me estabeleci realmente jogando como gamer quando lançou, com 25 anos de idade, quando lançou Resident Evil. Antes disso, eu gostava. Eu joguei Donkey Kong no Super NES, foi muito bom. Muito legal, jogava os Mortal Kombat, R-Type, todos esses jogos eu conheci, mas era uma hora ali com meu irmão, um pouco, tá? Depois caía para a vida, porque nessa idade estava trabalho, faculdade e um monte de coisa, então às vezes você não tinha tempo. Agora, eu tinha tempo para revista quadrinho, isso aí nunca, sempre deixei um tempo para revista quadrinho, nunca deixei, e livros, isso aí não tem como. Então, citaria esse aí. Não pode... Legacy of Kain, Blood Homem. Não pode faltar, sem sombra de dúvida, a leitura dentro do que a gente também leva adiante. Não só de quadrinho, mas como os livros também. Pois isso aí você tem que fazer sempre. Exato. Que eu aconselho. Muito bem lembrado, é importante. Vai lá, Diego. Tranquilo. Antes de eu começar, eu tenho que fazer uma pergunta para a Flávia. Não vai ter jeito. Ela falou que é fã de Legacy of Kain, do universo, sim, né? Tanto que seguiu os jogos, né? Todos os jogos. Eu preciso perguntar, Flávia. Preciso te perguntar. Kain ou Raziel? Quem? Certo. Quem, porque ele é tipo Wolverine. Ele é o herói trágico. Perfeito. Sempre vai ser. Os heróis trágicos sempre é o Batman.
entendeu? Perfeito. Na sua paranoia, na sua achando que está fazendo bem, mas está fazendo mal, e aquela loucura toda, eu acho isso fascinante. Eu gosto também. Principalmente para você que é psicólogo. Então, isso aí, com certeza, eu acho que te atrai muito. Pior que eu ia responder que é o que eu gosto também. O Raziel ele é mais, vamos dizer assim, é o que você falou, o Ken é o herói trágico, o Raziel também tem tragédia na história dele, mas é diferente. É diferente, sabe por quê? A tragédia dos dois, você comparar, o Raziel é a tragédia que faz um herói. O Ken é uma tragédia que faz um anti-herói. E que faz até um cara ruim, pelo que ele passou. Então você tem que navegar bastante pelos dois mundos para poder chegar a conhecer isso. E falando só um pouquinho mais, falando de games, e Evelyn pode dizer isso, você pode dizer isso, todos aqui eu acho que podem dizer isso, gente, game, revista em quadrinho, essa cultura geek é muito mais do que as pessoas pensam. É muito mais do que as pessoas pensam. Tem uma profundidade que a gente que gostava na época via e entendia, e agora, ainda bem, com jogos como The Last of Us 2, Ghost of Tsushima e outros que Detroit, Become Human, que estão colocando você para realmente entender o que é isso, e também eu cito filmes e animações. Kung Fu Panda, o 1, o 2 e o 3, presta atenção na mensagem dos 3 filmes, não é filme só para criança. A mensagem que Kung Fu Panda dá é outra coisa. O estereótipo de um cara que faz Kung Fu não é gordo, nunca foi. Bruce Lee nunca foi. Então, pare para pensar o que a galera tenta passar para vocês nesses filmes. Então, vai muito além do que isso aí. E a gente não enxerga, porque vocês são loucos, são fanáticos, só enxerga isso. Não é, gente. É a mensagem. É por isso que a gente gosta. Quem sabe a gente traz mais gente para esse mundo, né? Como a pandemia trouxe. Com certeza, concordo. É impressionante como a pandemia trouxe. Sem Concordo. sombra de dúvida. São camadas e camadas de cebola, como já diriam Shrek. Pois é. Perfeito. Diegão, diga lá. Sim, retornando ao tópico, né, dos jogos retrô, são vários. Eu joguei muita coisa, acho que eu joguei tanto videogame na minha vida. Nossa Senhora, é até difícil a gente eleger um, mas eu vou eleger um. Não, acho que vou fazer igual a Flávia. Eu vou colocar 2 também, mas vou explicar o porquê. Né? Eu também dividi meu tempo também entre gibis, entre livros também, que eu acho muito importante o papel do livro, porque o livro, a partir das palavras, você cria ali o seu universo, a sua visão daquela história, principalmente quando ele não tem gravuras, eu acho muito legal. Você cria suas referências ali, é bacana, é outra forma de arte, né? Gibi é uma, livro é outra, videogame é outra, filmes são outras, enfim. Eu também dividi também com brincadeiras na rua, também jogava futebol com os amigos, aquela coisa toda. E assim, se eu só ficar falando, eu não vou chegar no assunto. Eu vou colocar 2 jogos aqui. Um, assim, para quem gosta de jogos de ação, eu acho que Street Fighter 2 marcou uma geração inteira. Eu vou falar, eu sempre fui péssimo em jogos de luta, mas eu gosto muito, eu lembro com muito carinho de Street Fighter 2, acho ali um divisor de águas, é histórico, ali uma geração inteira, até que hoje é eSport, né? Criou... Acho que daria para fazer um programa inteiro só falando sobre Street Fighter 2. Né? E o outro é um RPG, que eu gosto muito também de RPG. Eu acho que hoje, né, a gente está tendo, estou observando aí um revival, né, dos jogos de RPG de turno. Né? Eu não sei se isso é nicho, não sei. Mas acho que um dos jogos que mais me encantou e encanta até hoje foi o Final Fantasy VI. Né? Aquela história de você ter um grupo ali de heróis improváveis e assim
você juntar aquele grupo de heróis, eu senti como se estivesse juntando ali ou a Liga da Justiça ou os Vingadores e partir com tudo para um último esforço, vamos salvar o mundo, né? De um louco, um tirano que lembra um certo personagem, um certo palhaço do crime, né? Eu acho aquela história fantástica. Nossa, eu não tenho nem por onde começar. O drama envolvido, os personagens, ali, para mim, acho que foi uma das maiores obras de videogame até hoje. A música daquele jogo, nossa, é impressionante. Eu sei que tem muita gente que gosta do Final Fantasy VII, do Sephiroth, da Tifa, aquela coisa toda, mas o 6, para mim, no Super Nintendo, é algo assim além. É fora de série aquele jogo, fora de série. Cara, você apontou muito bem, né? Cada um de vocês trouxe coisas muito interessantes para a mesa. A Flávia fez um paralelo também sobre os games, a leitura também tem que estar presente em qualquer lugar, no transporte diário, né? No retorno para casa, enfim, naquele momento de pausa para o almoço. E você também lembrou de 2 games que são fundamentos, né? Pilares da indústria. Street Fighter, acho que realmente não chegaríamos até hoje sem Street Fighter, que é um colosso dentro dos esportes também, revolucionou a indústria, e Final Fantasy. Né? Final Fantasy é uma das sagas mais respeitadas e conceituadas de todos os tempos. A gente podia ficar aqui discutindo horas e horas a fio, mas o tempo é nosso inimigo. Então, a gente, infelizmente, está chegando ao momento de encerramento desse nosso primeiro episódio. Então, eu gostaria que, seguindo a nossa ordem, cada um de vocês deixasse as suas considerações finais. Vamos lá, Evelyn. Bom, eu estou muito, muito, muito ansiosa para o que vem aqui pelo podcast, né? Eu acredito que esse time aqui, esse time fantástico, vai deixar a gente super atualizado com o que acontece e também com o que já aconteceu, porque, né, pelo que a gente pôde ver, a Fal e o Diego aqui são experts em qualquer tipo de assunto, desde os atuais até os tempos mais antigos, né? Se me permitem assim dizer, com todo respeito. Com certeza. Então, fiquem ligados aí que vai vir muito conteúdo bacana. É só isso que eu tenho a dizer, a princípio, né? Flávia. Bom, eu só quero agradecer estar aqui participando com vocês, trocando essa ideia, porque é muito legal isso aí, muito legal mesmo. Eu não me incomodo de dizer a minha idade, aliás, eu quero dizer a minha idade para poder atrair mais gente para esse campo. Eu tenho 52 anos de idade, então eu acho que está precisando de gente mais velha assumir que gosta de videogame, de mulheres assumirem que gosta de gamers, que são gamers, que jogam sim, sendo donas de casa, como a esposa, eu não sei se é o caso da esposa de Diego, mas tipo assim, trabalhando no que ela faz, é tipo assim, ela tá jogando, eu adoro Assassin's Creed, e é isso aí. Trazer o universo da culinária para cá e mexer com a galera, vamos debater, vamos falar um monte de coisa, e é isso, de vários assuntos, e é isso aí. Diegão. Eu tô muito feliz. Pois é, Diegão. Então já tivemos aí a opinião e as considerações da Evelyn, também da Flávia, e não podemos deixar de fechar essa festa inicial sem a tua menção honrosa, as suas considerações sobre esse episódio inicial do Pop Fun Geekcast. Olha, Edgar, eu gostei muito de participar. Obrigado novamente pelo convite. É meu irmão, né? Amigo de fé, irmão camarada das antigas. Mas eu também estou muito feliz. Eu quero deixar um abraço para a Flávia e para a Evelyn, porque é muito legal ter mulheres também conversando sobre aquilo que a gente gosta, né? Durante muitos anos, né, o universo geek, nerd, né, muito masculino, e eu acho que assim é um universo tão amplo, tão legal, que é muito legal ter mais gente, né? Não só mulheres, como pessoal também de outras idades também. Acho muito legal isso. Eu também quero parabenizar, né, a todos, foi muito bacana e eu tô aí para mais.
Perfeito, como você falou, é uma celebração de gerações, né? Afinal de contas, a cultura pop é isso, e repito, reitero, nunca é demais. Quanto mais a gente puder dividir o que a gente ama em termos de cultura, de conhecimento, a gente está sempre aprendendo. Eu também estou aqui hoje aprendendo como ser um anfitrião, como gerenciar um podcast, recebendo vocês e podendo trazer para o público, então, a nossa contribuição, por assim dizer, para aqueles que a partir de hoje estarão conosco, mas que já consomem tudo aí da cultura pop. A gente vai falar aqui sempre a cada 15 dias um pouquinho mais. Antes da gente encerrar também, eu gostaria de convidar você que está ouvindo esse episódio do Geekcast, do PopFan, que nos acompanhe também pelas redes sociais, pelo Instagram, @PopFanOficial, também pelo Facebook, PopFan Oficial, pelo nosso YouTube, PopFan Oficial. Olha, a gente tem vídeo pontualmente, terças, quintas e sábados, mas de vez em quando a gente traz um conteúdo extra, surpresa, às segundas, às vezes às quartas, às vezes às sextas. Você pode acompanhar tudo isso pelo YouTube do PopFan. Olha só que legal. Falamos aqui, demos uma pitada sobre Assassin's Creed. Saiba que o PopFan foi o único veículo do Brasil, exclusivamente, que entrevistou o autor de 10 dos livros da saga, o senhor Oliver Bolden, mas de pseudônimo do escritor inglês Anton Gill. Então, a gente conversa com artistas, dubladores, atores, gente que tem voz e tem presença na cultura pop, sempre aqui exclusivamente para você, através do PopFan. Além disso, para encerrar, o PopFan TV, presente também em mais de 10 canais de sinais de reprodução aí pelo Brasil afora, e a gente convida você a deixar a sua opinião também, a sua sugestão de pauta pelo nosso e-mail, popfantv@gmail.com, popfantv@gmail.com. Manda lá para a gente o que você sugere, o que você gostaria de ouvir conosco aqui, os nossos casters também, para podermos aprofundar um pouquinho mais o assunto. Este episódio estará disponível também pelo Spotify, mas seguindo o exemplo da Disney, a gente não avisou na hora de assinar o contrato aí com os nossos amiguinhos. Pode ser que eles tenham a grata surpresa de também terem as suas vozes nos streamings do YouTube, quem sabe. Então, Disney, a gente aprendeu com vocês, tá bom? A gente só avisa depois que lança. Então, fica aqui a piada para encerrar esse nosso episódio inicial. Agradeço desde já a sua presença, a sua audiência. A gente se vê em breve em mais um episódio do PopFan. Um abraço, até logo e fui!